A paz do Senhor, meus amados. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos iniciar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Os irmãos estão a caminho, né? Ainda bem que hoje não choveu, né? Graças a Deus. Que senão dificultaria bem, né? Mediante as fortes chuvas que têm caído, né, no estado de São Paulo todo, né? E Guarulhos não tem sido diferente. Mas graças a Deus em que hoje não tivemos essa chuva e os irmãos eles estão aí a caminho e devem chegar nos próximos minutos. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Então vamos louvar ao nosso Deus, vamos apresentar em oração aqui esse culto, que nós possamos de corações quebrantados, corações abertos, adorar ao nosso Deus, prestar a Ele todo louvor, toda glória e toda adoração. Vamos orar então, todos juntos, pedindo para que o Espírito Santo nos dirija aqui nesta noite. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Senhor, daqueles que ainda estão a caminho. Traga-os debaixo da tua proteção, debaixo, Senhor, da tua graça, Pai. Que nesta noite o teu nome seja exaltado e glorificado pelas nossas vidas, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, e venhas falar conosco pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém. Podem assentar-se. Vamos adorar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 3 da harpa. Plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu vi tua morte sobre a cruz.
todos em pé, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus, as Escrituras, e vamos ler um salmo para a nossa meditação. O salmo de número 131. Salmo de número 131. Vamos à leitura da preciosa palavra de Deus. Diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Depois os irmãos meditem aqui no versículo número 2. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para comigo. Então meditem nesse versículo número 2. Qual é a reação de uma criança desmamada para com a sua mãe? Deve ser de satisfação, não? Deve ser de proteção, um sentimento de estar nutrido, de estar num colo quente e protegido. Então medite nisso. E você, em relação a Deus, você está sossegado, protegido, está nutrido? Todos vocês, a maioria aqui, já estão desmamados, né? Assim nós esperamos. Mas é bom estar nos braços do Pai, glória a Deus, protegidos pelo Senhor. E Deus te trouxe aqui guardado por Ele, amém? Pastor Marcos, podemos orar? Então vamos orar pelo nosso presidente, sempre nas nossas orações, orar pelo nosso presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, a sua família, o ministério, os obreiros em geral, e os irmãos necessitados. Quantos carecem das orações? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de vida e de vitória que o Senhor nos concede, pelo Senhor ter nos trazido, ó Deus, a tua casa, guardados. Aqueles que estão a caminho, traga-os na tua paz, guardando e livrando de todo mal, Senhor. Os órgãos musicais que estarão louvando ao teu nome, usa cada um como instrumento de bênçãos. Aos músicos também, ó Deus, dê a tua graça, Senhor. Teu servo que vai ministrar a tua palavra, também usa poderosamente em tuas mãos. Nosso presidente, pastor Clementino, fortalece, ó Deus, o teu servo, dando a ele graça, poder, Senhor Jesus, curando, Senhor Deus, de toda enfermidade e dando, ó Deus, a tua graça, e a todos nós, ó Pai, a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus queridos, tome o vosso assento adorando a Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje nós temos a cooperação da Regional 6, né, que é a sede é do Parque das Nações. Pastor William Alcântara. Pastor William está viajando, né, então provavelmente não estará aqui conosco, não voltou de viagem ainda. Mas pelo que eu vi, nós tínhamos escalados, pelo menos para vir com uma cooperação maior, a congregação do próprio Parque das Nações, né, os irmãos já estão por aí, né, pelo que estou vendo as irmãs. Com bica, estou vendo os irmãos ali. Estão para chegar mais alguns ou já chegaram todos? Já chegaram todos? E Ponte Alta, os irmãos de Ponte Alta já chegaram? Eu acho, bom, mas eu creio que os demais estão a caminho ainda, né? Nós temos aí, então, alguns irmãos que estão a caminho. As irmãs, então, já podem louvar ao Senhor, então já estejam aqui, já vindo adorar ao Senhor,
porque nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus nesta noite, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então vamos adorar ao Senhor com as nossas amadas irmãs. Então as irmãs estejam aí com a oportunidade, depois os varões também, já veio que tem um grande grupo de irmãos aí razoável. Vamos adorar ao nosso Deus, amém? Nosso pastor presidente não está presente aqui nessa noite, porque ele está ajustando uma medicação. Então ele está tomando uma medicação para dor, a medicação é um tanto forte, então ele está ainda ajustando para se adaptar, para depois começar a voltar às atividades normalmente. Continue orando pelo pastor Clementino de Oliveira Barbosa, né? Ele completou agora no começo do mês 96 anos, então precisa de muita oração para que Deus continue dando graça, amém?
Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela
6. Quero chamar aqui o evangelista Jefferson, congrega ali no Bom Sucesso, vai dar uma palavra, e logo depois os irmãos, os varões aqui da Regional 6 estarão com a oportunidade de louvar ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui, também receber esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, pela oportunidade, e também pela vida do nosso pastor. Surpreso, ao mesmo tempo, feliz e grato. Que Deus abençoe. Quero deixar rapidamente uma palavra que está no livro de Atos, capítulo de número 1, o versículo de número 5 e o versículo de número 8, que diz assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo de número 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O texto que nós lemos, o livro de Atos, ele é o primeiro livro que narra a história da igreja de Jerusalém até Roma. Antes de Jesus ser assunto aos céus, depois de ter ressuscitado e se apresentado aos discípulos e ficado com eles um período de 40 dias, antes de ser assunto aos céus, Jesus fez uma promessa, dizendo que não depois de muitos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Foi uma promessa dita por Jesus aos discípulos. E no versículo de número 8, Jesus vai dizer qual a intenção desse batismo, qual a ideia deste derramar do Espírito Santo. No versículo de número 5, ele faz a promessa dizendo que eles seriam batizados. No capítulo 8, no versículo 8, ele diz qual era a intenção, o motivo por que eles seriam batizados. Eles seriam batizados para quê? Para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós percebemos isso, que o livro de Atos dos Apóstolos, ao o versículo 8, que nós lemos aqui, o segundo versículo, é o que norteia todo o livro de Atos. Percebe que quando você lê do capítulo 1 até o último capítulo, a gente vai percebendo por capítulo, Deus cumprindo, através da sua igreja, aquilo que Jesus falou no capítulo 8. Percebemos quando chegamos no capítulo 2, o cumprimento da promessa. O Espírito Santo desce sobre a igreja. E o texto é claro quando nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Percebe que é uma totalidade, não é alguns, não é para alguns, é para todos. Todos quantos têm sede, Deus tem a disposição de encher a sua igreja, os seus filhos. Tanto que lá Isaías diz que Deus derramaria água sobre os sedentos. Aonde tiver uma igreja sedenta da presença do Espírito Santo, Deus derramará a sua presença, porque através dela executará o papel que ele estabeleceu para a sua igreja cumprir. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo 2, percebemos que a igreja é cheia.
Quando a igreja é cheia, todo mundo conhece a história. Que eles olharam e pensaram que eles estavam, a multidão que estava do lado de fora, acharam que eles estavam bêbados, cheios de mosto. Quando Pedro se levanta para pregar a palavra de Deus, Pedro vai dizer para a multidão que aquilo era uma promessa que o profeta Joel tinha prometido. Mas logo Pedro vai pregar a mensagem central da Bíblia, central do Evangelho, que é Jesus. Quando Pedro vai começar a pregar a mensagem acerca de Jesus, ele vai dizer que aquilo que estava acontecendo, aquilo que tinha sido derramado sobre os crentes no cenáculo, foi derramado por aqueles que eles tinham matado, crucificado, e que a morte não tinha poder de segurar na sepultura, no qual ressuscitou, está à destra de Deus e estava derramando a sua presença sobre a igreja. E algo extraordinário acontece ali no capítulo 2. Algo extraordinário que chama minha atenção no capítulo 2. Porque Pedro está pregando. E quando Pedro termina de pregar, Pedro não faz o apelo. Porque nós que pregamos às vezes, gostamos de ver as pessoas se convertendo. O único pregador da Bíblia que não gostou do efeito da sua mensagem foi Jonas. Jonas ficou revoltado com o efeito da sua mensagem. Mas todo pregador, o que ele tem prazer é de pregar e ver as pessoas se convertendo ao Evangelho, reconhecendo Jesus como Salvador. E às vezes a gente usa, como eu já usei, de algumas palavras. Olha, hoje pode ser o último dia do culto. Olha, amanhã não te pertence, amanhã não te pertence. Mas Pedro apenas pregou o Evangelho. E quem fez o papel de converter as pessoas foi a presença do Espírito Santo que tinha sido derramado sobre a igreja. Quando Pedro acaba de pregar, a Bíblia diz que eles chegaram aos apóstolos perguntando e disseram: o que faremos para nós ser salvos? E Pedro abre a boca e diz assim, ele não diz Jesus te ama, ele não diz Deus tem uma obra na sua vida, pelo contrário, Pedro abre a sua boca e diz: arrependei-vos e recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E aqui eu aprendo que nós não precisamos inventar. Nós não precisamos inventar um método para atrair as pessoas. Nós não precisamos inventar métodos para que as pessoas venham e conheçam Jesus. O papel da igreja é pregar apenas o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus. O papel da igreja é pregar, e o papel de convencer é do Espírito Santo. Quantos acreditam nisso nesta noite? Levante a sua mão e adore a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Deus abençoe, pastor Marcos. Muito obrigado. Aleluia. O Evangelho é esse. Venha para Jesus, não é esse. Venha para Jesus e você vai ser abençoado. Venha para Jesus, você vai ser curado, vai receber uma nova casa. Não. O Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos e recebereis a presença de Deus. Recebereis a salvação. Recebereis a vida eterna. Deus abençoe nosso amado irmão evangelista Jefferson, um pregador da palavra de Deus. Vamos ouvir os varões adorando ao nosso Deus nessa noite. Irmãos, abra o coração, adore ao Senhor, glorifica o Senhor. O Senhor está aqui presente em nosso meio, amém?
Meus irmãos, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós pedimos que o grupo de varões posicione de pé para nós estarmos louvando a Deus, até porque a Bíblia diz: celebrai ao Senhor com alegria. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Queridos, vamos ouvir os jovens e adolescentes também adorando ao Senhor. Enquanto os jovens e adolescentes adoram, nós vamos recolher as ofertas. Então, os diáconos, por favor, estejam a postos para que possamos recolher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Jovens e adolescentes, podem se mobilizar e se dirigirem até aqui à frente para que vocês louvem ao nosso Deus. Glória a Deus.
abençoe jovens e adolescentes da Regional 6. Queridos, vamos chamar aqui o pastor Marco Vasconcelos. Ele vai pregar a palavra de Deus nessa noite. Fique bem atento àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, né? Não se movimente, fique no seu lugar, que com certeza Deus tem uma palavra para a nossa igreja, assim como já tem falado desde o início do culto. Pastor Marco. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Somos felizes porque Deus já tem falado conosco na leitura, tem falado conosco nos louvores, tem falado conosco na pregação do nosso irmão, que quer nos encher do seu Espírito, e ele já até me ajudou como introdução daquilo que eu pretendo falar um pouquinho com vocês nessa noite, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Coloquei um propósito de todas as sextas-feiras que eu estivesse pregando, sempre estar falando de uma das 5 solas da Reforma Protestante. E hoje, pela bondade de Deus, eu quero falar com você sobre só lhe deu glória. A glória só para Deus. Deus é um Deus exclusivo, exclusivista. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se nós olharmos, e o irmão já falou sobre a igreja primitiva, que se inicia para a grande maioria dos historiadores lá em Atos dos Apóstolos, quando acontece a descida do Espírito Santo. E essa igreja, ela se estrutura, cresce, e infelizmente com o passar do tempo, ao invés de melhorar, ela vai piorando. Entra na Idade Média e as coisas ficam piores ainda. As posições eclesiásticas são vendidas. Então, você poderia comprar para ser um bispo, ou o bispo que estava lá morria e passava o bispo filho. Até crianças estavam assumindo bispados ou como cardeais, simplesmente porque a sua família tinha alguma posse e comprava aquela posição. Isso faz com que a igreja se distancie da palavra de Deus. E a igreja entra num problema seríssimo, que era o problema de dar à tradição o mesmo valor que a Escritura. A partir de um determinado momento, eles querem honrar tanto a figura humana e dar tanta importância para um humano, que eles criam a figura do Papa, e a figura de um Papa inerrante. O que ele falasse era absolutamente certo. Não importava se estivesse de acordo ou em desacordo com a Escritura. Essa igreja começa a se distanciar da palavra. Essa igreja começa a viver um fanatismo religioso. Essa igreja começa a ser enganada por pessoas que começam a vender planos de salvação, começam a vender perdão de pecados, começam a vender indulgências para que, se tivesse pecado, era só ir até lá, comprar uma indulgência e o pecado estava perdoado. Não precisava mais de arrependimento, não precisava mais de contrição, não precisava mais de nada. O que precisava era chegar lá, comprar uma indulgência e o seu pecado estava garantido. E a situação ficou tão feia que poderia se comprar até indulgência para quem já tinha morrido. E você podia comprar até indulgência para quando morresse. Então você comprava um passe livre para pecar. Você podia fazer o que você quisesse e as pessoas achavam que estavam seguras por isso.
isso foi John Wycliffe. E ele tenta implementar a reforma, mas ele é vencido. E embora ele tenha começado e tenha traduzido a Bíblia para a língua inglesa, tinha começado esse trabalho tão essencial, porque até a Bíblia tinha sido tirada da mão dos cristãos. A Bíblia não era mais acessada pelas pessoas. Wycliffe fala, não, nós precisamos traduzir a Bíblia para o inglês. E isso é considerado uma heresia, e depois que ele morre, vão até lá, desenterram os ossos dele e queimam para dizer que ele é herege. Logo depois surge um outro reformador que tenta também implementar a reforma, John Huss, da mesma maneira. Ele quer dialogar e mostrar, olha, não existe nada a ver em ficar colecionando relíquia. A lasca da cruz, existiam centenas e milhares de lasca da cruz, e as pessoas olhavam para aquilo como se fosse algo que pudesse fazer a diferença na vida delas. Huss tenta implementar a reforma, mas ele é traído pelo seu príncipe, que tinha dado a ele um salvo-conduto, uma garantia de que ele poderia defender as suas ideias. Só que o príncipe dele chamava Sigismundo. E o Sigismundo vendeu ele em troca de uns pedaços de terra. Ele morre também e morre queimado. Mas a chama da reforma está acesa. Essa igreja que tinha se distanciado das Escrituras, essa igreja que tinha se afastado das Escrituras, essa igreja que tinha colocado a mesma autoridade a um homem que tem a palavra de Deus, essa igreja tão distante, ela começa a ser bombardeada por várias pessoas que desejavam e que viam que isso estava errado, porque era uma igreja que estava distante de Deus. Surge então um monge que vai até a catedral de Wittenberg num belo dia e coloca lá 95 teses, em que ele vai refutar todas essas heresias que haviam se tornado e que haviam transformado a igreja. E Lutero vai lá e coloca essas teses, e ele quer aperfeiçoar a igreja. Ele quer que a igreja que estava distante da palavra voltasse à palavra. Por isso que é tão importante nós estudarmos as 5 solas. Só a Escritura, é a Escritura que tem autoridade máxima e ponto. A igreja pode ser atualizada, a igreja precisa ser reformada. A Escritura nunca, porque a Escritura é a palavra de um Deus que não muda. Nós somos salvos pela graça, e a graça é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé, não é pelo nosso mérito e nem pelo nosso talento, para que nenhum de nós possa sair por aí se gloriando. Nós fomos achados por Deus. Ele derramou a sua graça nas nossas vidas, e não existe outro caminho. A 4ª sola, só existe um caminho: Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa historinha de que tem outro caminho, não tem. O caminho é Jesus, ou entra por ele ou não entra. Mas o que eu quero pensar com você hoje, e talvez seja um conceito que nós tenhamos perdido como igreja. Não digo aos irmãos que estão aqui, eu sei que são ensinados e muito bem ensinados pelos seus pastores, mas eu digo com a igreja de hoje. A igreja de hoje, no geral, parece que nós não entendemos que a glória é única e exclusiva para Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias, no capítulo de número 9. A minha Bíblia está contra mim hoje. Espera aí que
nós vamos dar um jeito. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Quem achou, diga amém. Você já deixa aberto também, lá em Colossenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler esses dois textos de início. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Jeremias 9, 23 a 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Que coisa interessante. É absolutamente lindo o que esse texto diz. Porque aqui talvez estejam os 3 maiores motivos para nós nos gloriarmos em nós. Normalmente, a pessoa que é sábia, ela se gloria nisso. Ela acha que ela sabe mais do que os outros. Ela acha que é mais inteligente do que os outros. E alguns cientistas fazem questão de tentar provar e tentar afirmar que são ateus, que não acreditam em Deus, que isso não é para as pessoas sábias, intelectuais, que têm muita inteligência. Mas o Senhor aqui já dá um alerta. Por isso que o texto, quando o texto fala assim diz o Senhor, é para a gente parar, ouvir e prestar atenção, que aqui não tem diálogo. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas quando diz assim diz o Senhor, preste atenção, porque Ele vai falar uma verdade absoluta e que não tem discussão. É necessário que eu aceite isso como verdade absoluta. Preste atenção no que eu vou dizer. É como se o Senhor estivesse chamando a nossa atenção. Ei, prestem atenção no que eu vou dizer. Você que é sábio, não se glorie na sua sabedoria, porque o princípio da sabedoria é um só: é temer ao Senhor, não existe outro. O verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor, que tem a sabedoria que vem do Senhor. Não se glorie. Mas parece que nós, como igreja, só tenho a impressão que nós estamos dando muita glória para as pessoas. Respeitar, valorizar, perfeito. Agora, se não for aquela irmã, o culto não tem graça. Se não for aquele irmão que pregar, quem que vai pregar? É o irmão falando de tal. Hoje eu vou na igreja. Hoje Deus vai falar. E quando não for ele, aí Deus não está falando. Parece que nós, como igreja, estamos seguindo o caminho contrário do que esse conselho de Deus. E parece que alguns pastores deixaram a fama subir a sua cabeça, e eles começam a falar verdadeiras barbaridades, porque não leram e não entenderam esse texto, e eles consideram a se achar mais sábios do que Deus, e alguns até têm a cara de pau de dizer: a Bíblia precisa passar por uma atualização,
A Bíblia não responde às questões do homem moderno, porque ele se acha na posição de aconselhar a Deus, de se sentir superior a Deus. Ele acha que porque ele estudou, às vezes ele teve oportunidades, às vezes ele fez mestrado, fez doutorado, pronto, agora não preciso de nada. Se não for o Senhor, o inimigo nos engole vivo. Se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Se nós confiarmos na nossa sabedoria, nós estamos perdidos. Por isso que tem se transformado a igreja em idolatria. Porque as pessoas estão não se gloriando no Senhor, mas se gloriando em seres humanos. E seres humanos são falhos. Seres humanos são imperfeitos. Mas tem um que não divide a glória dele com ninguém. Porque só ele é o maior de todos. Não existe ninguém nem nada maior do que Deus. Por isso que a glória dele é absolutamente extraordinária. Por isso que aquele homem, quando viu a glória do Senhor, falou: ai de mim que vou perecer. Por que ele diz isso? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando a glória do Senhor é manifesta e o Senhor se revela a nós através de atributos que Ele pode nos comunicar, esses atributos que Ele nos comunica em nós de maneira muito limitada, porque nós somos limitados. Agora, quando nós olhamos e falamos: olha, Deus é amor, Ele é um amor perfeito, não tem nenhuma variação no amor de Deus. Quando nós olhamos e falamos: Deus é justiça, nós olhamos e vemos um Deus que é perfeitamente justo. Perfeitamente justo. Graças a Deus que nós, como igreja, jamais questionamos as ações de Deus, não é? Amém? Porque nós sabemos que Deus é justo, e Ele manifesta a sua justiça de forma perfeita. Por isso que só Ele é digno de glória. Quando Ele comunica esses atributos para nós, eles impactam a nossa vida, mas nós jamais vamos ser como Ele. Por isso que participar de um culto como esse é absolutamente extraordinário. Por quê? Porque a glória que está aqui não é a nossa. Nós não cantamos para a nossa glória, nós não tocamos para a nossa glória, nós não nos reunimos para a nossa glória, mas nós nos reunimos para glorificar aquele que pode transformar vidas. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Só Ele. Só Ele. Tudo é para Ele, tudo é dele. Vou quebrar hoje aquela mística que ficam paparicando você e dizendo: você é essencial para Deus. Deus precisa de você. Deus precisa do seu louvor. Deus precisa da sua adoração. Deus não precisa de nós para nada. Ele é Senhor e Ele é Deus. Nós é que precisamos adorar a Ele, porque a glória dEle enche a nossa vida. É a glória dEle que nos impacta, é a glória dEle que nos faz ser. Aqui, quando a gente olha para Jeremias, a gente vê: olha, prestem atenção, não se glorie na sua sabedoria. O forte, não se glorie na sua força, porque às vezes aquele que parece mais fraco é o que está mais forte, porque ele está totalmente dependente daquele que não depende de ninguém. Ele está nos braços do Pai
que tem prazer em cuidar de nós. Cuidado quando você se acha forte, quando você se acha melhor, quando você se acha mais importante. Graças a Deus que não tem gente assim na igreja, amém? Amém. Misericórdia. Na igreja não tem. Na igreja nós estamos aqui todo mundo dependente do que? Da graça e da misericórdia de Deus. E é a glória de Deus que vai agindo na nossa vida. E não se glorie na sua riqueza. Rico, não se glorie na sua riqueza. Senhor, se eu me dar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Senhor, olha, o Senhor está vendo que eu quero isso aqui. Senhor, se o Senhor não me der, eu não vou mais cantar. Se o Senhor não me der, eu não vou mais pregar. Se o Senhor não fizer isso, desiste de mim. Ó meu dedinho. Olha aí. Ó. Não é assim que funciona. Senhor, eu te adoro por quem o Senhor é na minha vida. Eu te adoro porque o Senhor me salvou. Eu nem merecia estar aqui. Não tinha nem condição de estar aqui nessa noite. Mas o Senhor é um Deus extraordinário. A tua glória enche a minha vida. Cuidado para não se gloriar nas suas coisas, para não se valorizar mais as suas coisas do que a Deus. E olha que coisa interessante, no versículo 24 ele diz assim: você quer se gloriar? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Quer se gloriar? Glorie-se nisso, compreender-me e conhecer-me. Quer se gloriar? Glorie-se em compreender o Senhor, a entender o projeto de Deus na sua vida, na minha vida. Essa é a nossa glória. A nossa glória não é falar, Senhor, tem que ser assim. A nossa glória é falar, sim, Senhor, é do seu jeito. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele é um Deus absolutamente extraordinário, gente. Esses atributos que Deus comunica conosco são atributos absolutamente perfeitos nele. Deus não é injusto nunca. Deus é perfeitamente justo. Deus é amor absolutamente perfeito. Você acha que Ele não vai ter cuidado de nós? Mas nós não adoramos a Ele pelo cuidado dEle. Nós adoramos a Ele porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno da honra, Ele é digno da glória. Esses atributos nos impactam para nós conhecermos melhor a Deus, para nós entendermos melhor a Deus, para nós compreendermos qual é o projeto de Deus na nossa vida. Então, se vamos nos gloriar, nos gloriemos numa coisa: nós conhecemos a Deus. Oh Senhor, como o Senhor é misericordioso, o Senhor se revela a mim todos os dias. Como o Senhor é bondoso, o Senhor se revela a mim todos os dias. Por isso que o cristão tem prazer em ler a Escritura. Por isso que o cristão devora a Escritura todos os dias. Por quê? Porque ele quer conhecer melhor o Senhor. Eu me arrisco a dizer que em muitas igrejas se criou um Deus com letra minúscula, que não é o Deus bíblico. É o Deus gênio da lâmpada. É o Deus resolve problema. É o Deus, eu lembro dele quando eu preciso. É o Deus que tem que fazer a minha vontade. É o Deus que eu criei na minha mente. Mas não é o Deus que não divide a glória dele com ninguém. Não é o Deus que tem um projeto de eternidade para cada um de nós. Não é o Deus que tem um projeto de nós passarmos a eternidade com Ele, mergulhados na sua glória, porque Ele nos ama incondicionalmente e deu seu Filho para que nós pudéssemos estar aqui.
Nós temos dificuldade para entender o Deus bíblico, porque nós ficamos criando o Deus solução de problema, o Deus que faz o que eu quero que Ele faça, o Deus que age da maneira que eu quero que Ele haja. Ele só é Deus se Ele fizer o que eu quero que Ele faça. Desculpa, esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E você tem que dar glória a Deus por isso, porque Ele é o Senhor da sua vida. Está havendo uma inversão. Nós não entendemos isso e ou estamos nos ensoberbecendo e colocando a glória como nossa. Nós estamos nos gloriando na nossa sabedoria, nós estamos nos gloriando na nossa força, nós estamos nos gloriando na nossa riqueza, ou nós estamos simplesmente criando um Deus que não é o Deus bíblico. Nós estamos adorando um Deus que não é o Deus bíblico. Nós estamos cantando, cuidado com o que você canta. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Você quer de volta o seu pecado? O pacotão completo? Cuidado, porque infelizmente hoje as pessoas estão fazendo coisas rasas, sem conteúdo escriturístico, e tentando mostrar um Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é criador, gente. O Deus da Bíblia fez todas as coisas do nada. O Deus da Bíblia deu o seu Filho para nos salvar. O Deus da Bíblia tem um projeto na nossa vida. O Deus da Bíblia tem um projeto para cada um de nós. O Deus da Bíblia, através dos seus atributos, influencia na nossa vida. Quer ver? Agora vamos lá para Colossenses, lá no capítulo de número 8. Meu tempo já foi embora, vou ser bem rápido. Capítulo de número 3, versículo de número 8, perdão. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Olha o que Paulo, falando aos Colossenses, vai dizer. Ele diz assim, inspirado por Deus: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já se despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Porque foi que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar isso? Não é porque nós vamos ser iguais a eles, mas é porque esses atributos que Ele comunica conosco, através da ação dEle na nossa vida, através da ação do Espírito derramado na nossa vida, Ele faz com que nós tenhamos atitudes diferentes. Ele gera arrependimento, e Ele faz, por isso que o apóstolo Paulo diz para eles: agora vocês não são mais assim, agora vocês são diferentes, vocês se vestiram do novo, vocês se renovam para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados, a imagem de Deus está sendo aperfeiçoada na nossa vida, amém? Que bênção! Por isso que a gente está deixando essas coisas de lado. Você não vai ver um cristão irado, cheio de cólera, maldizendo alguém, maldizendo as pessoas. Não vai ver, por quê? Porque ele foi impactado pela graça, impactado pela glória. Ele vive para a glória. Como é que eu posso glorificar o Senhor? Permitindo que a glória dele haja na minha vida de tal forma que os atributos que ele tem possam se manifestar e se desenvolver em mim dia a dia. Dia a dia essa ação vai fazendo bem. Ela vai tirando nossa ansiedade, ela vai tirando nossa preocupação, ela vai tirando nosso estresse, e nós vamos sentindo a glória de Deus encher a nossa vida, porque nós conhecemos o Deus que servimos, nós sabemos quem é esse Deus, nós sabemos o que Ele tem feito na nossa vida,
Nós sabemos o projeto que Ele desenhou para nós. Nós sabemos o nosso fim, que é a eternidade junto com Ele. E é interessante, não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem. Vocês se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não tem mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Não tem melhor aqui, não tem maior aqui, não tem mais importante aqui. O único que é mais importante aqui é o único que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós somos todos iguais, estamos todos juntos, somos todos dependentes da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Versículo de número 12 diz assim: revesti-vos, pois, preste atenção nisso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, reflitam os atributos comunicáveis de Deus. Melhor forma de nós adorarmos a Deus. É óbvio que é uma delícia dar glória a Deus. É óbvio que é uma delícia erguer a mão e falar glória a Deus. É uma delícia. É maravilhoso nós estarmos no culto e termos a liberdade de glorificar ao Senhor. É extraordinário, é muito bom. Mas além disso, nós precisamos glorificar a Ele com a nossa vida. Porque o retrato do impacto da glória de Deus na nossa vida é o resultado daquilo que nós oferecemos para Ele de volta. Não é à toa que Jesus deixa 2 mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Não, porque Jesus entendeu e queria nos demonstrar que a melhor forma de nós glorificarmos a Deus é com a nossa vida, com uma vida que, como diz aqui o versículo de número 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Igrejas rachadas, igrejas divididas, igrejas brigando, igrejas causando escândalo, igrejas simplesmente se desmontando, porque as pessoas não têm a capacidade de sentar e conversar e demonstrar o amor de Deus que já foi derramado no coração delas. Que triste, que triste. Hoje nós não queremos suportar nada. Hoje, não. Hoje nós parece que estamos sempre com a razão. Parece que o velho homem sempre quer se manifestar. Parece que ele sempre quer falar mais alto. Parece que a gente sempre quer resolver as coisas com a nossa força, com a nossa capacidade. O grande reformador Lutero, quando perguntam a ele, falam: rapaz, olha o que você fez. Ele fala: não. Enquanto eu dormia, comia e bebia, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Ser cristão é confiar tanto em Deus, que entender que todas as coisas estão na mão dele, que a glória dele enche este lugar, que a glória dele está presente nas nossas vidas em todos os instantes, não só na igreja,
não só glorificando aqui, mas glorificando aonde quer que nós estivermos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Parece que a gente não entende, mesmo porque esse é um atributo incomunicável, não dá para a gente entender. Como é que nós servimos um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas? Como é que nós servimos um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares? Está aqui, está na nossa casa, está no nosso emprego, está no trânsito, está em todo lugar. E a glória dele continua nos acompanhando. E a glória dele continua agindo nas nossas vidas. E os atributos dele continuam trabalhando em nós e nos aperfeiçoando, para que nós possamos chegar um dia à estatura de varão perfeito, quando esse corpo aqui corruptível se revestir de incorruptibilidade. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Aqui tem coração dominado pela paz de Cristo. Talvez você entrou aqui hoje meio atribulado, meio nervoso, meio preocupado. E eu quero te convidar para deixar a glória do Senhor entrar no seu coração. Deixar a glória do Senhor trabalhar na sua vida. Deixar a glória do Senhor aperfeiçoar o seu ser. Deixar que o Senhor possa trazer a paz, essa paz tão agradável. Essa paz que a gente não entende. Mas é a paz para a qual nós fomos chamados em um único corpo. Para que essa paz domine o nosso coração. Que os nossos corações sejam dominados pela paz do Senhor nessa noite. Que os nossos corações estejam rendidos à paz do Senhor nessa noite. Talvez se em algum momento o ego tentou te atrapalhar. Talvez você quis se julgar forte. Talvez você quis se julgar rico. Talvez você quis se julgar sábio. Jogue tudo isso fora. Porque tudo isso é nada diante de um Deus que é tudo. Diante de um Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Como foi bom ouvir as irmãs louvando. Como foi bom ouvir os irmãos louvando, os jovens e adolescentes louvando. Como foi bom poder participar desse culto. Como é bom nós podemos agradecer por estarmos presentes aqui adorando ao nosso Senhor, adorando ao nosso Deus. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. É para Ele. É para Ele. A glória é para Ele. A glória é de Deus. A glória pertence ao Senhor. Só para encerrar, quero só ler, meu tempo já foi embora. Então o Marquinho vai vir puxar meu paletó aqui. Quero ler só um salmo aqui, que diz assim. Salmo de número 29 diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano,
Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória, 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 glória. Aquele que é digno de toda honra e de toda adoração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa aos nossos corações. Deus abençoe grandemente o pastor Marcos Vasconcelos. Quero aqui apresentar então a Regional 6, que sede ali no Parque das Nações. Como o pastor Marcos já falou, o pastor Willis está viajando. Deus abençoe o Coral Unido das Irmãs pelos louvores. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um, também os irmãos, o Coral Unido dos Irmãos, e também o jovem adolescente e o conjunto aqui que contribuiu para adorar a Deus nessa noite, amém? Então vamos começar então com a sede da Regional, Parque das Nações. O pastor ele está viajando, mas mandou a sua congregação, juntamente com a Jardim Silvestre, pastor Wilson Machado, e Parque Brasília, pastor Clemente José e a sua caravana. Amém? Deus abençoe. Ponte Alta, pastor Francisco Rodrigues, com as suas duas subs, Bambi, pastor Edmilson da Silva, e Ponte Alta 2, pastor Jean Paulo e a sua caravana. Estão ali, amém? Jardim Cumbica 1, pastor Lorival Ribeiro, com as suas duas subs, Jardim Cumbica, pastor Júnior, Jardim Cumbica 2, pastor João Gomes e a sua caravana. Glória a Deus, abençoe os irmãos. Parque Alvorada, pastor Genildo Fernandes e a sua caravana. Estão ali. Jardim Albertina, pastor José Gilson e a sua caravana. Estão ali, Deus abençoe o pastor Gilson. Agora eu quero apresentar aqui as congregações que vieram com a participação dos pastores, líderes e mais obreiros, amém? Parque Irapuru, tá, pastor novo ali. Pastor Hamilton Manuel, a sua caravana. Estão ali, amém? Deus abençoe. Vila Dinamarca, pastor Benedito Fernandes e a sua caravana. Amém, que bênção. Deus abençoe, pastor. Jardim Maria Disse, pastor Marcelo Gomes e a sua caravana. Amém, Deus abençoe os irmãos. Bairro do Bom Sucesso, pastor Weila de Jesus e a sua caravana. Meus irmãos. Jardim Cumbica 2, pastor Jair Rodrigues Tavares e a sua caravana. Pastor Jair está ali, amém, Deus abençoe. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe grandemente a Regional 6 pela bela cooperação. Pastor Américo, nosso vice-presidente. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Nos colocar em pé, estaremos orando, agradecendo o Senhor por esta noite e retornarmos para os nossos lares debaixo da bênção de Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti, Senhor, por esta noite que o Senhor nos presenteou, estarmos aqui na Tua casa, ouvir a Tua palavra, Senhor amado. Ó grande Deus, agora, Senhor amado, vamos retornar para os nossos lares, pedimos a Ti a Tua proteção. Guarda cada um, ó Deus, aqueles que estão na live, Senhor, também participando, que a Tua bênção seja sobre cada um deles, Pai. Guarda na condução, ó Deus bendito e justo. É a bênção que pedimos e no nome de Jesus nós queremos Te agradecer, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Vão em paz.